Olá, eu sou Roberto Coelho. Você está em Um Lugar e Suas Histórias. Vem para cá, vamos lá. A região atual do município de Porto Alegre, nosso assunto de hoje, já era habitada pelo homem há 11 mil anos atrás. Por volta ali do anos 1000, os povos indígenas, os tapuias, que habitavam ali a região, foram expulsos para o interior do continente, devido então à chegada de povos de um outro tronco linguístico, os tupis, provenientes ali da Amazônia. Sabia? No século XVI, quando chegaram então os primeiros europeus na região, a mesma já era habitada por esses povos do tronco tupi e do tronco carijó. Vamos conhecer? Vamos lá. Porto Alegre estabeleceu-se como cidade somente ali no século XVIII. Até então, o território do Rio Grande do Sul ainda pertencia legalmente aos espanhóis, sabia? Devido, então, ao Tratado de Tordesilhas, 1494, mas desde o século XVII, os portugueses já começavam a dirigir esforços para a sua conquista e foram, então, progressivamente penetrando no território pelo Nordeste, chegando através do caminho dos conventos, uma extensão da Estrada Real, a região de Vacaria, dos Pinhais, e dali, então, desceram até Viamão. A penetração foi realizada por bandeirantes, São Paulo, né? Que vinham em busca, então, de escravos, índios, por tropeiros que caçavam os grandes rebanhos do gado bovino, mulas, cavalos, que viviam livres ali no estado. Mais tarde, os tropeiros passaram a se radicar no sul, transformando-se, então, em estancieiros e solicitando concessão, então, de sesmarias. Depois da assinatura, então, do Tratado de Madrid, 1750, o rei de Portugal determinou que fosse, então, reunido um grupo de 4.000 casais vindos do Açores para povoar o sul. Mas, efetivamente, foram transportados apenas cerca de 1.000 casais, que se espalharam, então, pelo litoral, ali de Osório, Rio Grande, um pouco pelo interior. Cerca de 500 pessoas se fixaram, então, em 1752, à beira, então, do Lago Guaíba, chamado, então, Porto Viamão, o primeiro nome, então, da futura Porto Alegre. Porto Alegre. Com a paz entre Portugal e a Espanha, concedida ali no Tratado de Santo Ildefonso, 1777, a posse da terra foi regularizada e começou-se, então, a organizar uma administração. Foi erguido o Palácio de Barro, primeira sede de governo, um cemitério, uma prisão, um pequeno teatro, a Igreja Matriz. Em 1822, Grito do Ipiranga, né, a vila ganhou, então, fórum de cidade.
A partir de então chegaram os primeiros imigrantes alemães, instalaram-se restaurantes, pensões, pequenas manufaturas, olarias, alambiques, diversos estabelecimentos comerciais. Com a situação econômica da capitania não ia lá muito bem, pressionada por pesados impostos, a negligência do governo imperial. Em 1835 se instalou em Porto Alegre, então, a Revolução Farroupilha, tomada, então, em 1836 pelas tropas imperiais. A partir de então, a cidade sofreu 3 longos cercos entre os anos de 36 até 38. Foi a resistência a esses cercos que fez Dom Pedro II dar à cidade o título de Muito Leal e Valorosa. Apesar de inchaço populacional daqueles tempos, a malha urbana só voltou a crescer ali em 1845, após o fim, então, da Revolução, e com, então, a derrubada das muralhas que cercavam a cidade. Imagina Porto Alegre com muralhas, né? Na virada do século XX, Porto Alegre passou a ser imaginada como um cartão de visitas do Rio Grande do Sul. Ideia, então, alinhada com o propósito positivismo, corrente filosófica abraçada pelos governos estaduais, municipais, federais, né? E por isso a cidade, então, deveria transmitir ali uma impressão de ordem e progresso. E assim foi. É isso aí, gente. Hoje nós contamos a história de Porto Alegre, um lugar e suas histórias. Nas quartas-feiras, uma cidade, uma rua, digo, da cidade de São Paulo. Nas sextas-feiras, uma cidade do Brasil. Vem para cá, assina o canal, vamos conversar, vamos aprender um pouquinho mais dessa nossa pátria amada chamada Brasil. Até a próxima!